muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da Hipercanábica. Muito conhecimento sobre essa plantinha fantástica. E hoje nós vamos falar sobre a epilepsia e no final vai ter uma coisa bem interessante pra gente mais tarde discutir, quem sabe até aqui nos comentários. Você que é meu inscrito, você que tá aqui toda semana, olha só, parabéns, gratidão, vocês estão me ajudando muito, porque tem muita gente me procurando justamente por causa de vocês que estão incentivando com os likes, com os comentários, tá? Gratidão a você, meu inscrito, que tá aí do outro lado, me vendo toda semana. Gratidão, eu tô fazendo muitos amigos com essa rede, fico feliz demais. Você que não me conhece, que caiu nesse vídeo por acaso, que tá pesquisando alguma coisa sobre epilepsia, eu tenho boas notícias pra você. Mas antes, você precisa entender a história dessa patologia. Vamos entender junto hoje a complexidade dessa patologia que acomete muitas pessoas, principalmente aqui no nosso país. Já vá deixando seu like, não esqueça, porque eu preciso de vocês. Se a gente não precisasse, a gente não tava pedindo. Você que ainda não é meu inscrito, se inscreva e me siga nas outras redes sociais. Mas vamos lá, esse assunto é um pouco sério, tá? E ele é extenso também, então esse vídeo ele pode ficar um pouquinho maior do que os outros. Por quê? Porque é uma patologia antiga e a gente precisa falar um pouco dela e da história dela. Então vamos lá, vem comigo. As crenças predominavam na história da epilepsia. As pessoas com epilepsia, gente, na Roma antiga, elas eram evitadas. Elas não podiam ter contato com outras pessoas porque eles achavam que era uma patologia, que era uma doença contagiosa. Mas ela não é uma doença contagiosa. Mais pra frente vocês vão entender. Na Idade Média, elas foram perseguidas como bruxas. Exatamente, os epiléticos eram perseguidos como se fossem bruxas. Pessoas malignas, maléficas, que tinham uma doença contagiosa, que podia atrapalhar a vida das outras pessoas. E lá por volta de 1494 foi lançado um manual de caça às bruxas. Isso eu peguei num artigo. Esse assunto, já estudava a epilepsia, então sei um pouquinho sobre essa história, mas eu vou trazer mais conhecimento hoje sobre isso com vocês, para vocês entenderem como era a vida, né, dessas pessoas. Elas eram caçadas e diziam que elas eram bruxas, e essas pessoas acabavam matando as pessoas que tinham epilepsia. Olha só, foi escrito por dois frades dominicanos vinculados à famigerada Inquisição. Tinha um tratado de presença de crises epiléticas, que eles chamavam de CE. Era caracterizada pela feitiçaria. Então, era como se essas pessoas fossem feiticeiras. Como se essas pessoas fossem... Bicha, eu sou bruxa, gente. Eu seria queimada como bruxa porque era epilética. Porque sou epilética se fosse isso atualmente, né? Nos tempos atuais. Nesse tratado, né? Eles perseguiam as pessoas que estava escrito lá o nome dessa pessoa. Então, eles perseguiam. E a orientação, né? A orientação mentirosa, né, dessas pessoas que estavam envolvidas, né, com essa fake news. Hoje a gente diria que era uma fake news, né? Eles tinham essa orientação de perseguir, de torturar e de matar várias pessoas, inclusive as mulheres. Então foram mais ou menos, historicamente falando, mais de 1000 mulheres que foram mortas porque elas tinham a CE, né, que eles chamam de crise epilética. Então, eles matavam essas pessoas. Na primeira metade do século passado, lá nos Estados Unidos, as pessoas eram rotuladas como desviantes. Seu matrimônio e reprodução, elas não poderiam acontecer. Ou seja, essas pessoas, elas não podiam ter um casamento, elas não podiam se relacionar com outras pessoas, porque simplesmente elas eram epiléticas. Sim, é verdade, e é história. Então, assim, fique tranquilo que hoje a coisa já mudou, né? Enfim. Essas pessoas que não podiam se relacionar, não podiam casar. Então, imagine como essas pessoas eram infelizes. Existem relatos também de conversão religiosa, justamente porque algumas pessoas não podiam se relacionar, não podiam sair, não podiam ter contato com outras pessoas porque elas eram epiléticas. E vários líderes religiosos também se escondiam, né? Porque não podiam falar sobre isso, não podiam dizer que eles eram epiléticos, porque também eles seriam caçados. Então, assim, a visão da epilepsia como
como essa questão de mediunidade, bruxaria, de feitiçaria, isso é uma visão histórica, antiga, porque as pessoas não tinham como confirmar exames, não tinham como mostrar que isso não era contagioso. Então, até que se provasse o contrário, né, até ter tecnologia suficiente para isso, muitas pessoas morreram porque simplesmente eram epiléticas. Então, assim, essa visão da epilepsia tiveram várias visões, várias versões, até mesmo na medicina nos tempos antigos, né? Foram prescritos tratamentos mágicos, tratamentos religiosos, várias práticas que até hoje ainda é usada por algumas culturas, tá? A população às vezes acaba entrando para esse viés religioso, cultural, em busca, né, de melhorar a qualidade de vida dos seus entes queridos até hoje. No Renascimento, houve uma tentativa de ver a epilepsia como uma manifestação de doença física, no lugar de uma doença obscura. Ah, ela tem demônios, tira os demônios dessa pessoa, mas na verdade ela era epilética, não tinha nada a ver com a religiosidade em si. Tá bom que algumas religiões veem ainda de forma diferente, mas com a ciência a gente consegue ir desmistificando algumas coisas e colocando porquês dentro das patologias. No entanto, durante o iluminismo, né, mostrou-se de forma mais moderna os avanços tecnológicos como anatomia, patologias diversas sendo descobertas, né, a química, a farmacologia, a fisiologia. Então tudo isso foi se organizando e as pessoas foram começando a evoluir os pensamentos sobre várias patologias, vários transtornos, várias doenças. Mas então, Stephanie, o que é de fato a epilepsia? Então, vamos lá. A epilepsia é uma doença neurológica crônica caracterizada por crises súbitas recorrentes e paroxísticas. Olha que nome difícil. Mais ou menos violentas, geralmente acompanhadas pela perda de sensibilidade e do conhecimento, sendo definida por sinais e sintomas neurológicos, o que ocorre a uma atividade anormal no cérebro, e crises recorrentes configura a doença epilepsia com a crise convulsiva, que pode ser causada por algum outro motivo específico. A epilepsia, ela é uma patologia, sim, e que nós precisamos entender de fato a literatura, de fato observar essa doença com mais profundidade, porque existem vários debates sobre essa patologia. E foi assim que eu também comecei a tentar entender a minha patologia. É preciso observar todas as fontes, né? Não somente a literatura, mas também observar a ciência, a evolução da ciência, porque é preciso entender a profundidade da neurociência e saber identificar práticas culturais, religiosas, mágicas e científicas. Então tudo pode ser organizado para que a gente perceba como é que se trata o paciente, né, ou a pessoa que está tendo aquelas crises. O tratamento que nós temos hoje, atualmente, no mercado, terapia medicamentosa com alopatia, né, com alopáticos, medicamentos que estão lá na farmácia, que são formulados para os epiléticos, para pessoas que têm crises convulsivas. Também pode ser ajustado com cirurgia e também com o CBD, que é hoje uma alternativa para os pacientes que são epiléticos, como eu. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre o CBD mais pra frente. Vamos lá. Em último caso, as pessoas vão atrás da cirurgia, a depender de cada caso. Por quê? Porque é complexo. Vários estudiosos antigos, como Hipócrates, Galeno, Paracelsus, vários caras, né, que estudavam essas patologias antigas, como a epilepsia, que é uma das mais antigas. Meu Deus do céu, tem muitos anos. Eu nem sonhava em ser hipercanábica. E, tipo assim, já conviviam com essa doença, já escreviam sobre essa patologia. Então, assim, bem complexo mesmo falar. Em último caso, as pessoas recorrem a cirurgias, né? As terapias que nós temos hoje disponíveis para serem feitas pelos epiléticos nem sempre são eficazes. São capazes de eliminar totalmente as crises, porque depende muito de cada caso, né? Como, por exemplo, a epilepsia refratária, né, que acomete muitas pessoas até hoje. Não é tão possível retirar totalmente esse paciente daquela condição que ele já estava colocado. No caso,
pacientes que já têm essa condição há muitos anos, acabam não conseguindo um medicamento que extermine completamente. Então ele pode passar um tempo bem e depois acontecer algumas crises dentro dos tratamentos. Então assim, não tá 100%, não é 100%. Então isso vai ocorrer perigo para esse paciente, para essa pessoa andar na rua, ir para um show, ir no supermercado. Pode acontecer em absolutamente qualquer lugar, como aconteceu comigo. Na rua, andando de bicicleta, eu parei e tive uma crise tônico-clônica, tá? Vou explicar o que é isso. Existem várias crises. Existem as crises focais e outras generalizadas. As crises focais estão situadas em apenas um hemisfério do cérebro, causando crises motoras, gustativas, visuais, vertiginosas, entre outras. Já a generalizada é pouco complexa, que causam expressões clínicas mais exuberantes, provocando crises de ausência, mioclônicas, tônicas, clônicas, atônicas e, por fim, tônico-clônico, provocando uma excitação em todas as partes do nosso cérebro. Então, assim, não é interessante fazer o uso de vários medicamentos juntos, porque pode levar ao aparecimento de outros sintomas e isso pode influenciar no tratamento. Hoje existem mais ou menos uns 25 medicamentos, 25 fármacos disponíveis para pessoas que têm epilepsia, pessoas que têm crises convulsivas. Existem muitos problemas que podem acarretar esse paciente a fazer vários usos, né? Ser um paciente polifármaco que usa muitos medicamentos. Não é interessante, por quê? Porque muitos estudos mostram que existem os efeitos colaterais e os seus riscos quando junta muito medicamento. Então acaba não tendo também uma eficácia completa e esse paciente acaba ficando triste, depressivo, ansioso. Aumenta também as crises epiléticas quando esse paciente está ansioso, quando esse paciente está depressivo, triste, não consegue mais fazer as coisas que gostaria que fazia antes, né? Porque tem gente que começa logo cedo a manifestar epilepsia, as crises convulsivas, e tem pessoas que na adolescência, tem pessoas que já adulto. Então assim, isso depende bastante de cada pessoa, tá? Então, o que é que acontece? Existe um grande risco, né, para nossa população futuramente com o aumento, né, dos casos de epilepsia, porque envolve o risco, né, de desenvolver acidente vascular encefálico, infecções cerebrais, aquela dor pulsante em um lado só da cabeça que a gente chama de migrânia, Alzheimer e entre outras patologias que podem acometer esse indivíduo. Lembrando, existem muitos medicamentos, sim, muitos não são tão eficazes e você percebe isso quando você começa a fazer o uso, como aconteceu comigo. Eu passei a fazer o uso de vários medicamentos e não estava acessando as minhas crises, que eram crises silenciosas, e depois ela evoluiu para tônico-clônica. Tá? Então, eu passei a ter uma crise mais problemática, onde eu tive contorção de membro, né? Eu não babei, né? Não tive nenhum processo na minha saliva, como alguns pacientes, né, acabam tendo, né? Que a gente fica meio nervoso olhando aquela situação, mas a gente tem que observar que não é pra botar a mão na boca dessa pessoa, não é pra abraçar essa pessoa, é só pra afastar as coisas e no máximo você segurar a cabeça dela pra ela não ficar se batendo e esperar a crise parar. Esse negócio de botar a mão, né, o dedo na boca, botar um objeto pra essa pessoa não morder, ela pode acabar quebrando os dentes, ela pode acabar te dando uma mordida e depois quando ela acordar você vai ver que não tinha nem necessidade de ter feito isso. Por quê? Porque ela vai acordar. E se ela tiver tendo muita recorrência, você tem que ligar pro SAMU, tem que chamar uma ambulância pra vir, quem sabe, passar um medicamento mais forte naquele momento, tá? Só assim, a nível de observação, caso aconteça, a gente não sabe, né? Pode acontecer no metrô, pode acontecer na rua, pode acontecer no shopping, pode acontecer numa clínica, pode acontecer dentro do hospital, pode acontecer em qualquer lugar. Se essa pessoa tiver uma crise, você vai saber conduzir a partir desse vídeo. Então, se você tá assistindo até agora e ainda não deu seu like, por favor, dê seu like, dê um like nesse vídeo, pelo amor de Deus, que eu preciso de você pra gente poder crescer aqui. Vou deixar o videozinho aqui falando e mostrando a marcha da epilepsia desse ano, tá? Não sei que ano você vai estar assistindo, mas no ano de 2023, no dia 26/3, aconteceu em São Paulo a marcha da epilepsia e eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Existem coisas boas e existem coisas ruins, então espere até o final desse vídeo que você vai saber. Mas voltando, 3 gerações de medicamentos, de remédios, estudos, né, diversos, e buscando a eficácia
né, para esse paciente, porém, muitos pacientes reclamam de sonolência durante o dia, de alterações no peso por causa dos medicamentos, parestesias, alterações de humor, entre outras coisas, alterações visuais, muitas coisas dessas que eu tô citando aqui aconteceram comigo. Por quê? Porque eu fazia o uso de alguns desses medicamentos que tinham efeitos colaterais horríveis, brabíssimos, nem queiram saber, eu era outra mulher. E o custo também não era barato, os medicamentos não são baratinhos. Então, lembrando que existe essa interação medicamentosa e o aparecimento de novos sintomas devido ao uso desordenado e falta de acompanhamento desse paciente pode levar esse paciente a ter novas patologias, tá? Stephanie, e a cannabis? E essa planta maravilhosa, essa planta fantástica que ajudou você a sair dessas crises epiléticas? Vou falar um pouquinho de mim. Eu não tinha conhecimento antes sobre a planta, eu não entendia como era que funcionava, não sabia que tinha óleo, não sabia que tinha nada. E o que foi que aconteceu comigo? Eu tive que usar de forma fumada. Sim, foi de forma fumada. E sim, a forma fumada também, ela é terapêutica. Quem me assiste aqui por mais tempo sabe que a forma terapêutica fumada, ela também é possível ser usada. Antigamente eles usavam também essa forma, né, como cigarros índios e tudo mais, que eram vendidos inclusive nas farmácias. Se você não sabe, eu vou deixar uma foto aqui para você ver dos cigarros índios. O que é que as pesquisas falam entre a cannabis e a epilepsia? Comigo deu certo. Foi de forma fumada primeiro e depois eu entrei com o óleo, depois que eu aprendi, depois que eu tive conhecimento, depois que eu passei pelo Cannabis College, depois que eu fui pro Canadá primeiro, né? Foi pro Canadá primeiro, depois pro Cannabis College. Então, quem tá acostumado aqui com os meus vídeos já sabe a jornada que eu passei para estar hoje sentada aqui com jaleco nessa cara de pau que só eu tenho para falar de maconha aqui para vocês com uma forma mais científica. Então assim, eu tento usar uma linguagem mais suave, mais tranquila, sem muito termo técnico, justamente porque o meu público é um público que não tem tanto conhecimento na área de saúde. Então se você é médico, enfermeiro ou outras classes da área de saúde, fisioterapeuta, psicólogo, esse conhecimento é um conhecimento para pessoas que não têm tanto conhecimento da área de saúde, tá, pessoal? Não me levem a mal. Se vocês estiverem aqui me assistindo, vocês já sabem que esse conhecimento é um conhecimento para pessoas que não têm um nível top na área de saúde ou que estão começando ainda e que estão buscando conhecimento sobre a plantinha cannabis e as patologias e as strains. Por quê? Porque eu mostro o que eu posso mostrar e o que está dentro da minha alçada, né? Da minha seara, aí eu consigo falar. A cannabis e a epilepsia, ela tem uma história especial, tá? E existem registros antigos dessa planta, inclusive na China, na Índia, eles usavam também para outras patologias, não só para a epilepsia. Eles usavam para dores fortes, dores de dente, dor de parto, usava para tétano, usava o extrato, né, diluído, o haxixe diluído para fazer o óleo medicinal. Eles faziam de várias formas os óleos, eles faziam uso fumado, eles faziam rituais religiosos em prol das pessoas que estavam doentes. E com a epilepsia, como eu já mostrei pra vocês, ela é uma doença muito, muito antiga, eles também faziam as pessoas melhorarem com a cannabis. Logicamente que não eram todas as culturas, né? Porque hoje nós temos uma boa comunicação, hoje a gente tem internet e tal. E antes isso ficava centralizado nos locais que sabiam, que tinham conhecimento sobre essa medicina. Então não era espalhado para todo mundo, né? Não tinha como viajar grandes quilômetros, não tinha avião, não tinha meios de transporte como a gente tem hoje, então não tinha como todas as culturas saberem, né, sobre a cannabis. Mas aos poucos isso foi se abrindo, foi se mostrando, foi passando de geração em geração até que chegou em vários outros países e a gente conseguiu fazer o uso dessa planta de várias formas com conhecimento dos nossos ancestrais. Beleza? Até aqui? Vamos lá. Foram confirmados com testes em ratos que eram epiléticos que o CBD ele era anticonvulsivante, ou melhor, que algumas substâncias da planta serviam como anticonvulsivante, principalmente o CBD. Não que o THC não sirva, sim, serve para muitas patologias, tá? Mas é preciso o equilíbrio dos dois fitocannabinoides, o equilíbrio de vários canabinoides, não somente do CBD. O CBD ele é eficaz sim para algumas patologias e
para alguns tipos, né, de pacientes que sofrem de convulsões epiléticas. Então, não são todos que podem usar somente o fitocannabinoide CBD. Outros precisam do THC junto. Vale lembrar que nosso corpo possui, né, aquele sistema master top, que eu falo aqui sempre, que é o sistema endocannabinoide, que tem uma abundância de receptores no nosso corpo. E sim, os receptores CB1 pode ativar, né, com os canabinoides, e ele vai levar à inibição pré-sináptica, limitando essa propagação, esse aumento da atividade neuronal. Olha que observação interessante. Mas o THC, ele também faz a sua função, juntamente com o CBD. Ele favorece essa inibição da hidrólise enzimática da anandamida, que é o nosso endocannabinoide endógeno. Nós produzimos a anandamida do nosso corpo. E o CBD e o THC, juntos, eles fazem um papel importantíssimo para o nosso equilíbrio interno, para a nossa modulação, para a nossa organização, né, dos nossos neurônios. Eles promovem juntos a ação de proteção neuronal, ou seja, a maconha, essa planta que a gente escondia, que a gente dizia que era maléfica, que era mentirosa, que era de bruxa, que era do diabo, como as pessoas que sofriam preconceito, que são epiléticas também. Olha só que conexão interessante dessa planta que sofre preconceito, dessas pessoas que tinham epilepsia, que também sofriam preconceito, sofrem até hoje. Muitas pessoas não entendem sobre a epilepsia e ainda têm pensamentos errados sobre as pessoas que têm epilepsia. Algumas pessoas leigas ainda não entendem sobre essa patologia. Como eu já disse para vocês, que ela é uma doença crônica, né? Que ela pode ser diminuída com medicamentos, cirurgias ou com o uso dos fitocannabinoides, CBD, THC, entre outros que existem na planta cannabis. Tá sendo associado também com medicamentos alopáticos. Por quê? Porque existem pessoas que precisam só do medicamento alopático convencional. Existem pessoas que conseguem ficar com o medicamento alopático convencional com o CBD juntos. E existem as pessoas que só resolvem com cirurgia, que preferem passar pela cirurgia. Então, assim, o importante para nós, hoje, ao meu ver, é a gente ter opções. E uma dessas opções precisa ser dita, precisa ser falada, precisa ser mostrada. Então tá, vamos lá para um estudo interessante agora. Um estudo realizado por pesquisadores do Departamento de Ciência do Cérebro do Imperial College, London, publicou uma das mais influentes e conceituadas publicações sobre a medicina no mundo. Revelou que a cannabis medicinal pode reduzir em até 86% a frequência de crises epiléticas em crianças. Em linhas gerais, a substância exerce influência direta no sistema nervoso central, atuando como modulador da transmissão neurológica. Simplesmente a substância produzida pelo próprio corpo, pelo nosso próprio corpo, o canabidiol, também é conhecido popularmente como CBD, também pode ajudar no controle das descargas de neurotransmissores nos neurônios pré-sinápticos e tem o poder de ajudar a reduzir crises convulsivas tanto em quantidade quanto em intensidade. Entendeu? Se esse mercado do CBD ele entra como anticonvulsivante, que é o caso aqui desse estudo, comprovando isso, tem como as pessoas passarem a usar o CBD e irem observando se precisa ainda do medicamento de farmácia ou não. Então, assim, vai existir um choque de mercado, vai existir um choque de pessoas mudando de medicamento alopático para o CBD, tá? Então, isso vai acontecer, então vai existir muitas fake news aí para fazer com que você fique indeciso e que você prefira o que você já conhece, que são os medicamentos da farmácia. Não aconselho, porque comigo foi bem intenso fazer o uso dos medicamentos, tá? Além de auxiliar as crianças, né, com esse tratamento, que é um tratamento mais natural do que os medicamentos que estão na farmácia, nós podemos observar que jovens adultos, né, adolescentes, meninos que estão crescendo, meninas que estão crescendo, que têm essa patologia, eles também, né, em relação aos casos mais leves, eles também podem fazer o uso. E também as pessoas que estão, que têm processos refratários de difícil controle também conseguem melhorar com o uso do CBD. Existe uma parcela, né, dessas pessoas que têm crises epiléticas,
que podem não, né, a gente tem que saber que pode não melhorar com o CBD só, e existem pessoas que não respondem mais aos medicamentos que já tomava. Então, precisa dessa opção do CBD. Por quê? Porque o CBD, ele tem a sua função anticonvulsivante. E o THC, ele impulsiona, né? Os dois juntos, eles ficam ainda mais fortes, tá? Para essa patologia. A cannabis, ela pode sim ajudar no controle das crises epiléticas. Aconteceu comigo de forma primeiro fumada, depois foi que eu entrei com o óleo. Então não pense você que é só a forma de olhinho que é a forma certa, não, porque você tá muito enganado. Então a planta cannabis, ela possui mais de 100 canabinoides variados e que eles provocam essa melhora terapêutica desses pacientes. A substância CBD, ela tem mais afinidade com o receptor CB1, tá? Isso tem uma influência muito interessante. Sendo o THC também pouco falado, pouco mostrado, mas extremamente necessário. Eu não entendo. Por quê? Porque os dois juntos, eles fazem esse efeito ficar mais potente. Então, para algumas pessoas precisa de um pouquinho mais de THC, para outras pessoas só um pouquinho já resolve. Mas isso a gente só vai entender fazendo o uso, testando. Então, existe essa questão das interações medicamentosas com os medicamentos. Então, a gente pode obter mais informações sobre a patologia, sobre a epilepsia, sobre os tratamentos que já existem e buscar medicamentos mais suaves, tá? Não usar os medicamentos que todo mundo já usa, né? Por exemplo, a fenitoína, a carbamazepina, o fenobarbital, o que eu tomava, ácido valproico, tá? Então, assim, muitas pessoas já usam esses medicamentos e não conseguem obter a melhora que essa pessoa deseja, tá? Mas a gente tem que observar uma coisinha também. Existem epiléticos que fazem uso de clobazam, por exemplo. Clobazam. O clobazam, a fenitoína, a carbamazepina, o ácido valproico. Alguns desses medicamentos não são interessantes fazer o uso com CBD. Então, a gente precisa fazer uma coisa chamada desmame. A gente chama de desmame ou fazer a retirada. Porque pode acontecer o que a gente chama de interação. Porque acontece uma inibição da atividade. Existe a via metabólica do CBD e alguns medicamentos, né? Do citocromo P450. Não sei se você vai entender isso, mas eu tenho que falar. O que é que acontece? Aumenta a ação dos medicamentos. Existe essa inibição metabólica do citocromo P450, que a gente pode também cortar e ficar CYP450, que aumenta a ação dos fármacos antiepiléticos, como esses que eu citei agora. Então é observado esse paciente como um todo, como eu sempre falo, e ele precisa entender que não é interessante ficar fazendo essa junção para sempre. Então vai precisar de um médico, vai precisar de um tratamento mais observatório com esse paciente, observar que esse paciente precisa do enfermeiro, de outras pessoas, dessa equipe multidisciplinar para organizar a vida desse paciente, porque sim, pode acontecer desse paciente ficar fazendo, né, esse uso desses medicamentos e não evoluir como deveria. Tá? Então, o certo é a gente fazer um desmame e observando se só o CBD vai dar certo para ele. Então, o que eu quero provar para vocês aqui é que a relação que nós temos com a cannabis, ela é antiga. A relação que nós temos com a epilepsia, ela é muito antiga. Existem muitos sintomas que as pessoas precisam observar, porque às vezes ela não é epilética. Às vezes ela teve alguma crise convulsiva devido a outra coisa que aconteceu com ela, uma queda, um acidente, enfim, várias coisas, tá? Mas a relação que nós temos da epilepsia, fica claro que a terapia com a cannabis, ela é muito importante. Estou aqui para dizer que isso é verdade. Eu vou passar um vídeo aqui mostrando pra vocês como foi a marcha da epilepsia, como foi que aconteceu. Eu espero que vocês assistam até o final. Porém, eu tenho uma observação pra fazer sobre essa marcha, tá? Ela aconteceu na Avenida Paulista, eu estava lá, estava sendo entrevistada e uma pessoa passou na frente do celular, da câmera, né, que eu estava sendo entrevistada, que era uma outra pessoa que estava filmando, e aí já tinha me repreendido, na verdade, porque quando eu cheguei mostrando o remédio, mostrando a fotinha do remédio que vocês vão ver aí, eu mostrei o vidrinho vazio, como eu faço aqui pra vocês, ó. O vidrinho vazio, sem nada, com uma folhinha colada atrás. E isso
Daí foi o suficiente para uma moça, que eu não sei quem é, tá? Ela vai passar aqui no meu vídeo, mas eu não sei quem é essa pessoa. E simplesmente ela me repreendeu. Disse pra mim, você não pode ficar mostrando esse remédio aqui não. Você não pode falar sobre isso aqui. E tal. Beleza, a gente também sabe sobre o CBD, falando da marcha, né? A gente também sabe sobre CBD, tem pessoas ali patrocinando, tipo assim, eu acho que ela tava querendo dizer que isso daí era um patrocínio, que eu não podia mostrar outro frasco, né, de medicamento. Eu não podia mostrar foto da planta, que eu não podia... Opa, que história é essa? Ela tá vivendo nos tempos antigos, né, mas vocês vão ver o vídeo aí, vocês vão interpretar da forma que vocês quiserem. Ninguém mandou ela passar pela frente da minha câmera, né, porque eu tava ali sendo entrevistada pela Cannabis e Saúde. Então, depois pesquisem, tá? Cannabis e Saúde, que é um site que tem Instagram, que tem blog, que tem tudo sobre notícias sobre cannabis. Depois pesquisem Cannabis e Saúde. E eu tava sendo entrevistada e simplesmente essa moça passou na minha frente assim e veio reclamar e atrapalhou a gravação. A gente teve que fazer a gravação novamente. Tá todo mundo aí. Tá gravado, tá bem bonitinho aí já. Tá gravando. E vamos continuar gravando. Já nem sei, que agora até me perdi. Por quê? Porque a gente estava na rua, eu estava de jaleco, eu estava mostrando o medicamento e tentando ajudar pessoas ali, fazendo a minha parte de graça, né? Porque eu faço isso porque eu gosto. Tava fazendo essa ação gratuita na rua, falando sobre CBD, na marcha ali na Paulista, e eu não pude me expressar. Por quê? Porque simplesmente essa pessoa viu, mandou eu calar a boca, mandou eu esconder meu remédio. Eu guardei, mas depois eu continuei, porque eu sou dessas, desobediente. Se eu não obedecer, às vezes nem minha mãe, eu vou obedecer uma pessoa que eu nem conheço, que eu nem sei o nome, nem me perguntou como era meu nome, nem perguntou o que é que eu tava fazendo ali. Continuei. E outra, vou fazer uma crítica aqui. Não existe esse negócio de ter patrocínio de marca para marchas e para associações, não, tá? Associação é associação, não pode ter vínculo, né, com nenhuma farmacêutica, na minha opinião. Eu acredito que juridicamente, não sei se eu tô certa, vou buscar me informar, mas esse negócio de estar com nomezinho de marca em faixa de associação, né? A marcha da epilepsia é pela associação da epilepsia, eu acredito. Então não tem que estar envolvendo marca de alopático, porque isso é o quê? É conflito de interesse. É o quê? Conflito de interesse. Gostaram da minha nota? 420. Depois eu mostro, depois eu falo sobre como você conseguir isso aqui pra você, né? É uma notinha legal assim pra gente brincar. Aqui tem 26 mil, tudo de 420. Deixa eu mostrar pra vocês mais de perto. É da Chronic, uma marca que eu adoro de acessório de roupas assim, de cannabis. Olha só que invenção fantástica que eles fizeram, gente. Uma nota de 420. A Chronic é uma marca fantástica aqui de São Paulo. Mas voltando, fiquei chateada. Por quê? Peraí, eu disse pra essa moça, peraí. Quer dizer, eu tô na marcha da minha doença, falando sobre o meu medicamento, que é um medicamento natural, e eu não posso falar aqui na marcha? Como assim? Que preconceito é esse? Não entendi. Achei um despreparo da marcha da epilepsia ter uma pessoa mal educada que entrou na frente da minha gravação pra vir dizer, falar coisa que ela não sabe, tá? Então eu não admito. Então eu continuei desobedecendo porque eu posso, tá? Então é isso. Tá passando aí o vídeo pra vocês verem, tá? E é isso, gente. Fiquei um pouco chateada com essa situação, mas a gente tem que continuar na resistência. Nós precisamos continuar resistentes, porque senão, infelizmente, a gente não vai ter o que a gente quer. E nós queremos, no final das contas, essa planta livre pra gente poder fazer o uso da forma que a gente bem entender. Até porque não tem que estar ninguém mandando na nossa vida. Maconha nunca matou ninguém. Pelo contrário, já venho provando em vários vídeos pra vocês aqui. Cannabis é uma planta fantástica, ancestral. Nós chamamos essa planta de maconha. Nós inventamos esse nome. Nós ajudamos a história
do Brasil entender que esse nome é um nome popular, que nós demos esse nome. No final das contas, naquela época, tem um código para falar sobre essa planta. Por quê? Porque ela foi proibida, não queriam que a gente usasse. Então, enfim, aconteceram várias coisas. Então, hoje vocês tiveram um pouquinho de conhecimento sobre a epilepsia, sobre os fitocannabinoides, sobre os medicamentos, sobre os tratamentos, sobre artigos, né? Então, hoje vocês receberam um pouco de conhecimento sobre a epilepsia, viram a marcha, viram o que foi que aconteceu comigo, mas mesmo assim eu me mantenho, ó, e agradecida por essa medicação fantástica, porque se não fosse esse medicamento, eu não sei se eu estava viva para contar. E é isso, gente. Hoje eu espero que vocês tenham gostado. Se não curtiu, curta esse vídeo e até o próximo vídeo. Não tem como ser de boa depois do que aconteceu, tá? Não tem como eu gritar como eu grito. Até o próximo vídeo! Porque realmente esse assunto é um assunto que me entristece, tem a ver com a minha história. Então é isso. Até o próximo vídeo.